Olá, tudo bom com você? Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Estamos aqui. Muito bem, muito bem. Como é que você passou a semana? Espero que esteja tudo ótimo com você e com sua família, né? Nessa época de pandemia, nesse estado de calamidade que nós estamos vivendo, não é fácil. A gente liga a televisão, é só falando do coronavírus. É só situações tristes, né? O número de mortes aumentando, perspectivas de desemprego, da economia, enfim, é um quadro que muito triste, muito triste. Só que a vida que segue e muitas coisas aconteceram essa semana e a gente vai hoje, né, falar sobre o nosso tema aqui, que é a pandemia. É uma boa hora para se aposentar? Nós vamos fazer uma reflexão a respeito disso aqui. Legal? Hoje aqui a gente vai falar muita coisa relacionada aqui ao vigilante, a questão da aposentadoria especial do vigilante, mas serve também para quem tá nesse ponto ali que vai estar, né? E vou informar duas coisas que vocês devem ficar sabendo, que a medida provisória 905, aqui na introdução, né? Vou já, tipo assim, prestar algumas informações, antes da gente entrar mesmo no objeto da nossa discussão. Mas a medida provisória 905, que é aquela que ficou famosa por ela regulamentar o contrato verde e amarelo, que foi lá em novembro, né? Dia 12, não, 11 do 11 de 2019. Então, o que acontece? Esse contrato verde e amarelo era aquele que era para estimular o emprego das pessoas mais jovens, aquelas que nunca tiveram emprego e tal. Só que, em vez de regulamentar só esse contrato verde e amarelo, lá na época, ela teve vários reflexos. Inclusive, acho que eu fiz aí um programa só sobre a medida provisória, os efeitos da medida provisória sobre o vigilante, né? Então, agora ela foi revogada. Ou seja, a medida provisória, para você entender, ela tem a validade de 120 dias. Se ela não for aprovado pelo Congresso, o que acontece? Pela Câmara dos Deputados, depois vai para o Senado, se ela não for aprovada pelo Congresso, ela perde a validade. Ela perde a validade, que foi o que aconteceu. Só que antes de perder a validade, o Bolsonaro ali, para ele não dar o gostinho de que não foi aprovado, ele mesmo revogou, né? Ele mesmo revogou porque ela ficou, não havia acordo e tal. E foi muito bom que ele revogou. Primeiro, porque começou a valer agora aquele acidente de percurso que havia sido tirado. Então, uma coisa que a medida provisória estava fazendo, ela não considerava mais o acidente de percurso casa-emprego ou volta para casa. Então, agora retornou a ser como era antes. Ou seja, todo acidente que ocorrer quando você, vigilante, se desloca da sua casa para o trabalho ou do trabalho para a sua casa, independente de você estar utilizando o seu próprio meio de locomoção, né, de moto ou de carro, não interessa, tudo aquilo que acontecer vai ser considerado um acidente de trabalho. E o que isso tem de reflexo? Ele tem um grande reflexo, que é o reflexo trabalhista do quê? De estabilidade do emprego por 12 meses após a alta médica do INSS, após o vigilante sair do auxílio-doença, né? Sofreu um acidente, entrou no auxílio-doença. Quando ele volta, vai ter a estabilidade do emprego por 12 meses. E isso havia sido retirado, né? Isso havia sido retirado pela medida provisória 905. Então, agora, isso é muito ruim. E veja bem, todos aqueles que sofreram nesse tempo, entre 11 de novembro e até agora, até dia 29, né? Até foi terça-feira, até dia 29, quando foi revogada, infelizmente não tem o que fazer, porque a medida provisória ela tem força de lei, então ela regulamenta aqueles fatos que ocorreram naquele período dela. Olha que louco, né? Olha que triste esse negócio, cara, porque essas medidas provisórias, elas deveriam ser utilizadas somente em questões de urgência, que seria bem o caso agora da pandemia. Só que esse aí não é na época da pandemia, né? Então o que faz? Em vez de fazer uma medida provisória para já valer, o que acontece? O governante devia mandar um projeto de lei, que ele seria melhor discutido, ele não daria
se fosse ruim, como é esse aqui, ele não daria os efeitos que deu. Se fosse um projeto de lei, não daria efeito, ficaria sendo discutido e seria melhorado, e quando ele entrasse em vigor, já estaria bem lapidado. Assim como o governo faz a medida provisória e lança, ela começa já a fazer efeitos, até por 120 dias, ou vai fazer um estrago muito grande, né, que geralmente é sempre para fazer estrago, nunca é para melhorar, e é o caso bem exatamente dessa medida provisória 905. Então, de notícia boa é que volta a valer agora o acidente de percurso casa-emprego ou volta para casa. Quando você volta para casa, retorna a ser como era antes e vai ser considerado um acidente de trabalho e vai gerar os efeitos, que no caso é o auxílio acidente, tá legal? E vai gerar também o que? Outra coisa que ficou normal é o que? O auxílio acidente. O auxílio acidente que tinha sido alterado, tá? E então ele foi nesse sentido, voltou também a ser como era antes. E, né, o auxílio acidente é um benefício muito bom. Eu gosto muito do auxílio acidente. Tá? O que é o auxílio acidente? É um benefício que é pago pelo INSS. Ele tem um jeitão, né? Ele é revestido de uma indenização que o vigilante recebe em virtude de um acidente de trabalho ou não, pode ser que não seja, que deixe sequelas que reduzam a capacidade para o trabalho. Tá? A primeira alteração lá, que estava valendo antes, era condicionar o benefício a situações que seriam discriminadas em regulamento. Ou seja, os caras tinham colocado um negócio lá que iria discriminar uma coisa que com certeza iriam restringir o acesso a pouquíssimos casos. Outro ponto importante era a diminuição do valor. Isso era muito contundente. Outro ponto importante era a diminuição do valor do benefício, que passava a ser de 50% sobre o valor hipotético da aposentadoria por invalidez que o vigilante teria direito conforme a reforma da Previdência. E ficou muito ruim. Ficou muito ruim. Olha bem, ficaria essa fórmula praticamente iria assim aniquilar o benefício. Por quê? Porque o valor hipotético da aposentadoria por invalidez é calculado assim, é calculado com base em 60% do valor que a pessoa teria, que é 60% da base das 100% das contribuições desde julho de 94. Então você pega 100% e aplica 60%. Todas as contribuições desde julho de 94 aplica o percentual de 60% e acumula, aliás, de 50% e acumula mais 10% por cada dependente, tá? Então, olha bem. Então, seria 50% de 50%. Então, seria assim uma coisa muito pequena, muito reduzida, muito baixa. Isso, felizmente, acabou, né? Isso voltou a ser como era antes, tá legal? E outra coisa também que caiu fora é que o que acontece? Ele era temporário, ou seja, era necessário comprovar que havia consolidação das lesões de modo a diminuir a possibilidade de trabalho. Havia sequelas definitivas, né? Só que isso também agora caiu fora, porque já é da natureza desse benefício a gente comprovar que houve sequelas definitivas, que não podem ser revertidas, que reduzem a capacidade de trabalho do vigilante. Então, voltou tudo como era antes. Tem aqui para entrar no programa duas boas notícias, né? Que volta a ser o acidente de trabalho, o acidente de trajeto volta a ser considerado acidente de trabalho, e o auxílio acidente, que é um baita benefício, volta também a ser como era antes, normal pra caramba. Inclusive a gente fez já um conteúdo sobre isso aqui, né? Um programa só sobre o auxílio acidente. Eu disse que eu já tinha feito um programa sobre o auxílio acidente, então eu vou dar só uma rememorizada aqui como é que seria esse benefício de auxílio acidente, né? Como eu falei, o auxílio acidente ele é um benefício previdenciário. Ele tem um caráter de indenizar, né? O quê? Ele tem um caráter indenizatório que quando é que a pessoa vai ter direito ao auxílio acidente? Quando o vigilante sofre um acidente de qualquer natureza e fica com sequelas permanentes que diminuam a sua capacidade para o trabalho. Isso que é a base do esquema. Então, sofrer um acidente de qualquer natureza, o que é qualquer natureza? Qualquer natureza significa ou é natureza trabalhista ou é natureza
Outra, sofreu um acidente em casa, por exemplo, né? O vigilante teve um vigilante aí que foi arrumar uma antena num dia que tinha chovido, resbalou, caiu da sua casa, teve sequelas, aí machucou a coluna, teve que fazer um tratamento longo. O que acontece? E não se recuperou, ou seja, aquilo lá não deixou ele inválido, mas reduziu a capacidade de trabalho dele, porque ele não pode ficar agora muito tempo em pé. E também não pode ficar muito tempo sentado, né? Que louco, né? Ele ficou bem incomodado. Então o que acontece? Isso reduzia a sua capacidade para o trabalho e isso gera o benefício, o direito ao auxílio acidente, tá? É assim, essa que é a ideia, tá? Então é necessário ter sofrido um acidente de trabalho, ou tem o detalhe, ou ter adquirido uma doença relacionada ao trabalho, que é a chamada doença ocupacional, que é aquela relacionada à doença ocupacional, já está dizendo, é pelo trabalho ou que tem a ver com o meio ambiente do trabalho, ou pela forma com que o trabalho é realizado, tá legal? Esse benefício de auxílio acidente não tem carência nenhuma, ou seja, não tem que ter tantas contribuições, basta que você esteja na condição de segurado do INSS, tá? Não é exigido tempo de contribuição, mas você tem que estar com a carteira assinada ou estar contribuindo, tá? E outro detalhe importante, qual é o valor do auxílio? O valor do auxílio doença, o valor do auxílio acidente, tá? Então, o valor do auxílio acidente, ele é muito bom, ó, ele é de 50% da média dos seus 80 maiores salários de contribuições contados desde julho de 94. Então, pega todas as contribuições desde julho de 94, aplica o percentual de 50%. Se a média do vigilante, que sempre trabalhou como vigilante, vamos imaginar que sim, que deu uma média de R$ 1.800. Você vai receber quanto? R$ 900. Se dá uma média de 2.000, vai dar R$ 1.000. E você pode receber esse benefício, acumulado com pode ser acumulado com auxílio doença, desde que não seja a mesma doença que deu origem ao benefício. Então, se você ficou doente por outra circunstância, por outra situação, também vai poder fazer. Também vai poder continuar recebendo. Só vai parar quando se aposentar. E quando você se aposentar, deixa de receber ele, mas ele é integralizado na base da contribuição. É como se você estivesse contribuindo. Então é muito legal, porque veja bem, se digamos que o cara receber lá R$800 ou recebesse R$ 1.000, a contribuição normal dele trabalhando seria de 2.000. Mas como o benefício também vai ser considerado como contribuição, ele acresce e a sua contribuição vai ser de 3.000 para fins de aposentadoria. Então ele tem um efeito muito positivo mesmo, tá? Então pense em alguém que está nessa condição. Esse é um benefício que pouca gente sabe? É um negócio assim, é um negócio que você encontra muitas pessoas, principalmente aqueles benefícios que são decorrentes de auxílio-doença, que a origem dele é uma doença ocupacional. Porque a doença ocupacional, o INSS não enquadra. O INSS sempre vai enquadrar como o B31, que é o auxílio-doença comum. E ele tem que se enquadrar como o B91, que é o auxílio-doença acidentário, ou ele é decorrente de uma doença ocupacional, tá? Então você tem que ficar muito ligado, você que é vigilante tem que ficar muito ligado e ficar sempre pensando assim, cara, esse problema que eu tenho, ele tem a ver com ele tem a ver com o meu trabalho? Ele é por causa do trabalho? Às vezes você pode até ter a doença que tem uma outra origem, mas a pergunta é, essa doença foi agravada em razão do meu ambiente de trabalho, em razão da forma com que eu faço o exercício desse trabalho? Se for, então é batata. Aí vai ser considerado uma doença ocupacional e vai gerar o quê? Vai gerar o afastamento por acidente de trabalho, equiparado ao acidente de trabalho. Quando você volta, vai gerar estabilidade. Volta do auxílio-doença vai gerar estabilidade. E se tem as lesões que foram consolidadas, vai gerar o quê? O benefício de auxílio-acidente. É assim que funciona essa engenharia aqui, tá legal? E
Muito bom isso aqui. Então você pensa em alguém e divulga isso, tá? Divulga isso porque isso é muito importante mesmo. Legal? Muito bem. Feito isso, vamos entrar agora aqui então no nosso tema, que é o tema da pandemia. É uma boa hora para se aposentar? É uma boa hora para se aposentar. Então é como eu falei, né? A gente faz muito cálculos mesmo de aposentadoria. A gente faz assim em torno de, cara, uns 50, 60, 60, 70 cálculos por semana. Então muita gente chega pra gente e tem que fazer cálculos, porque agora tudo virou cálculo. Porque como é que você sabe se é bom para se aposentar ou não? Então a pessoa sempre diz, eu quero sempre ganhar o maior valor de aposentadoria. Esse é o melhor. Só que o que acontece? O vigilante, ele fica assim pensando que como ganhou a aposentadoria especial do vigilante que estava fora, mas eu já fiz até um programa para dizer, né, que o vigilante fez toda uma mobilização, está de parabéns. É importante a gente fazer a história, né? Porque não estava previsto a aposentadoria por periculosidade. Estava previsto na reforma da Previdência a aposentadoria só por insalubridade. E o vigilante reverteu isso e colocou a periculosidade lá dentro. Legal, beleza. Só que é o seguinte, as regras são tão ruins do projeto que está lá, né, que é o projeto da Lei Complementar 245, ele é tão ruim, agora está quieto por causa da pandemia, né? Mas ele está tão ruim, esse projeto, que ele coloca lá para quem já faz parte, ele coloca lá o sistema de pontos, que é a transição, e é muito ruim. Então o vigilante teria que ter 86 pontos e 25 anos de efetiva exposição. Ou seja, tem que ter 25 anos de vigilante e para ter 86, então você tem que ter 61 anos. Olha que louco. Então você teria que ter 61 anos e 25 anos de vigilante. Então é muito ruim, ficou ruim, matou, né? Ou seja, o vigilante ganhou, mas tipo assim, que negócio, ganhou, mas não vai levar? Que louco, né? Que louco, isso aí é louco mesmo, é um negócio absurdo. E a melhor, então o que acontece? Muitos vigilantes dizem, vamos aguardar para ver o que vai dar, mas o que vai dar? Aguardar as regras, os novos regulamentos, não adianta. Então por isso que os vigilantes me perguntam, e aí muitos vigilantes dizem, vamos aguardar, beleza, vamos aguardar, tá? Vamos aguardar. O que acontece? Aconteceu o coronavírus, aconteceu a pandemia, o estado de calamidade pública e toda essa situação que nós estamos vivendo. As pessoas agora vivem apreensivas, ninguém sabe como vai ser. Ou você consegue imaginar. Você consegue imaginar que nós vamos sair dessa crise de saúde pública e vamos entrar numa crise econômica. Uma crise econômica. Mas vamos lembrar que nós já estávamos numa crise econômica antes. Já havia aí 12 milhões de desempregados, 12,3 milhões de desempregados. A projeção agora é que, cara, vai chegar lá em 18 milhões de desempregados. 12 já era ruim, 18 é horrível, é muito ruim. E vai aumentar o que? O subemprego, porque as pessoas vão ter que sobreviver. Vai aumentar o subemprego, ou seja, as pessoas vão se submeter àquele emprego ralo, aquele emprego raso sem as mínimas condições precárias de trabalho, né? E isso é a projeção. Porque além de ser um problema aqui, ainda tem muita coisa daqui que é influenciado pela economia internacional. E todos os países estão com esse déficit, todos os países vão enfrentar retrocesso. Olha bem que os Estados Unidos está com 20 milhões, né? 20 milhões de pessoas no seguro-desemprego. 20 milhões de pessoas que estão lá no seguro-desemprego. Então, eu estava dizendo que, veja bem, os Estados Unidos está com 20 milhões de desempregados, a Inglaterra, a Espanha, né? Ou seja, a Europa toda. E tudo isso vai refletir aqui no Brasil também, ou seja, a economia mundial vai estar afetada. Então, ou seja, diante desse cenário, aonde quem estiver empregado vai valer ouro. Por mais que seja um emprego ruim, por mais que não seja o salário ideal, quem está empregado, que tem a garantia de renda, de receita no final do mês,
esse cara vai ser feliz. Olha bem como é que nós estamos passando, olha o negócio, né? Onde qualquer emprego a pessoa já vai estar muito agradecida, tá? Porque vai ter uma escassez. Quando tem escassez de uma coisa, a gente valoriza, né? Então aquele emprego tem muito valor. Porque o quê? Porque você não acha em qualquer lugar. Muito bem. Mesmo na área da segurança privada, Pedrosa, vai acontecer isso? Vai, porque nenhuma empresa vai deixar de ser afetada direta ou indiretamente. No caso das empresas de segurança privada, elas não pararam. Não pararam. Mas os tomadores de serviço, né? Para ter segurança privada, alguém tem que contratar. E aí, muitas empresas vão fechar que hoje tem vigilante. É claro que, obviamente, vai abrir outras oportunidades, mas a projeção é que vai haver redução de custos, a empresa vai reduzir o número de vigilantes, vai trocar o vigilante por segurança eletrônica, ou seja, os negócios vão ser afetados. E se negócios são afetados, significa que a produção é afetada e a gente entra num recesso, num retrocesso, né, numa recessão econômica, e isso é muito ruim e faz com que todas as empresas sejam afetadas de forma direta ou indiretamente, tá? Então, não tenho dúvida, a vigilância vai ser afetada. E nesse caminho aí, nessa situação agora, muitas pessoas que achavam ruim aquele valor da aposentadoria, que antes dava baixo, agora estão achando bem. E aí que vem a pergunta, pandemia é uma boa hora para se aposentar? E aí a gente vai entrar. E para entrar nesse tema, a gente tem, eu classifico assim, aqui tem o vigilante, a primeira coisa que tem, que a gente encontra muita gente ainda, e encontra muito guerreiro ainda, que é o quê? É aquele vigilante que tem 25 anos, 26, 27, 28, 29 anos de vigilância. O cara tá deixando dinheiro na mesa. Esse cara, esse vigilante, já devia ter se aposentado, já devia ter feito o pedido dele. Ele podia estar ainda trabalhando, mas ele estava já com o velocímetro correndo a favor dele. Porque na hora que você faz o pedido da aposentadoria lá no INSS, começa da data que você faz o pedido para frente, cada mês que passa é um mês de salário que você tem, é um mês de aposentadoria que você está lá como se fosse uma poupança. Vai acumulando valores atrasados. Então, o que acontece? O vigilante que na data de 11/11/2019, que foi quando começou a valer as novas regras da reforma da Previdência, que fechar os 25 anos, ou tiver 26, 27, 28 lá, mas ou seja, 25 anos lá, ele vai estar... Esse cara tem que ir correndo, pedir rápido a aposentadoria, porque, como eu falei, cada dia que passa ele está perdendo dinheiro. É uma ótima, porque não tem o fator previdenciário. O valor é calculado em cima das 80 melhores contribuições, desde julho de 94 até 11/11/2019. Então é ótimo. Então só tem uma justificativa para a pessoa não pedir o benefício. É o quê? A desinformação. Então, se você conhece um guerreiro, se você está me ouvindo, você não tem os 25 anos, mas você tem conhecimento de um colega, de alguém que esteja nessa condição de ter 25 anos, 26, 27, 28, e ele não fez o pedido de aposentadoria, mas vá e faça esse favor para ele, né? Faça uma ação voluntária de ajudar uma pessoa levando uma informação que vai ser muito relevante para a vida dele, E o que acontece? Então, o vigilante com 25 anos, esse tem que ir logo lá pedir, fazer o pedido, né? Juntar os documentos necessários, os PPP, né? E fazer o pedido no INSS. Legal? Então, isso não tenha dúvida. 25 anos não tem nada melhor que aposentadoria especial com 25 anos, não tem melhor que esse aqui. Tá? A segunda situação é o vigilante que tem um tempo especial como vigilante, né? Ele tem um tempo especial como vigilante, mas ele não tem o tempo total de 25 anos. Então, o que ele tem? Ele tem um tempo comum lá, que trabalhou na roça, que trabalhou no exército, que trabalhou em outra profissão, em outra atividade que não era especial, tá? Então, esse camarada, ele tem que ter lá no 11/11, no dia 11 de novembro de 2019, ele tem que ter o quê? Ele tem que reunir as condições para fechar 35 anos, que é a aposentadoria comum aos 35 anos.
Pedrosa, vai ter o fator previdenciário? Vai ter o fator previdenciário, só que o detalhe, o que vai acontecer? A forma de calcular é com base nas 80 melhores contribuições contadas desde julho de 94. Então, é descartado aquelas 20% menores. Pega só as maiores. Só nesse ponto, o cara já eleva a média dele aí, conforme as contribuições, de 12, 18, 20, 25 e até, conforme até 30%. Tá? Descartando as 20% menores. Então, aquela perda que vai ter com o fator previdenciário, ele recompõe com a forma que descarta as 20% menores. Há uma compensação, tá? Há uma compensação, tá certo? Então, quem se encontra nesse ponto também, o que eu digo? Cara, faz o pedido. Faz o pedido porque também não tem condição melhor que essa. Não é tão melhor quanto o vigilante com 25 anos, que vai pegar praticamente integral, mas vai pegar melhor do que a próxima alternativa que tem, que é o quê? Já é entrar na regra de transição de 50% de pedágio do tempo que falta. Então aqui, o pedágio de 50%, que já é uma regra de transição, ele vai pegar aquele vigilante que quando você fazer a conversão do tempo especial de vigilante para comum, que vai ganhar 40% a mais, você chegue no mínimo, se for o homem, com 33 anos e se for a mulher, com 28 anos, tá? Então, olha, para entender bem. Então, se o vigilante às vezes tem 22 anos, 20 anos de vigilante, mas tem um outro tempo, por exemplo, o vigilante com 20 anos, para nós entender, convertendo, ele vai para 28. Então, ele tem que ter mais um tempo comum para completar o 29, o 30, 31, 32 e o 33. Ele tem que ter mais 5 anos de comum. Então, o vigilante deve ter 20 anos o vigilante tem que ter 20 anos de vigilância e mais 5 de comum para ele chegar nos 33 e ele vai cair nessa regra de pedágio aqui. Então, se você não fechar os 35, vai se enquadrar no pedágio. E aí o que acontece? O pedágio já começa a ser ruim. Por quê? Porque tem o fator previdenciário, que vai reduzir, e a base do fator previdenciário vai ser aplicada em 100% de todas as contribuições contadas desde julho de 94. Então a base vai ser menor. Essa base menor de todas as contribuições contadas desde julho de 94 é ruim pra caramba. E aí o que acontece? Aplica mais o fator previdenciário, puf, o cara vai levar um choque. Então o pedágio 50% ele seria assim o melhor enquadramento. E aí não tem como, aí você vai ter que esperar, né? Porque você vai trabalhar, o homem que tem 33 anos, ele tem que trabalhar mais 3 anos. E a mulher que tem 28 vai trabalhar também mais 3 anos. É 50% do tempo que falta. Se faltar só um, né? Se tiver com 34, ele vai trabalhar mais 2. Mas não seria agora, tá? Então, por isso que eu digo que quem está na condição de 25 anos, corre. Quem está com o tempo comum, fechando 35 ou fechando 36, né? Fechando 37, ainda no comum, aproveitando um tempo de vigilante, corre também. Corre também porque é muito bom. Os dois aspectos são bons e não tenha dúvida que vale a pena fazer o pedido, mesmo que não seja naquele valor que você imaginava, mesmo que não seja no valor integral, porque você tem que imaginar que tu vai receber atrasados. Então, quanto mais rápido você fazer o pedido, mais tempo vai acumular de valores atrasados e esses valores atrasados eles vão compensar aquela perda que você vai ter em fazer esse pedido de aposentadoria agora e sofrer a aplicação do fator providenciário e não ser aquela ideal que você queria. Legal? Muito bem. Saindo dessa fase administrativa, né, dando sequência aqui, só para lembrar, se você ligou o rádio agora, hoje a gente está falando da pandemia. É uma boa hora para se aposentar? É uma boa hora para se aposentar? É uma ótima hora para se aposentar. Quem tem condição de se aposentar agora nessa circunstância é muito bom. Por quê? Por que é bom de se aposentar? Porque mesmo não seja aquele momento não seja aquele valor que você deseja, aquele que você queria, mas em
em razão de que nós vamos viver por longo tempo uma grande realidade de desemprego e subemprego e risco de perder o emprego, se você tem a garantia todo mês de um benefício, de uma receita que vai garantir, no mínimo, as necessidades básicas da sua família, isso já te dá assim, um certo alívio, já te dá uma segurança mínima para você poder ter tempo para trabalhar outras alternativas, não é mesmo? Então é nesse sentido que eu estou vendo. Agora tem aquele vigilante que está com processo judicial. E o vigilante com processo judicial, muitas vezes é o vigilante que está brigando pela aposentadoria especial, ou é aquele vigilante que está brigando pela aposentadoria comum com parte de reconhecimento, de período de vigilante com conversão do tempo, né? E então está brigando na justiça. Esses processos, se você é uma dessas pessoas que tem processo, você deve estar muito ansioso porque não tem a solução do seu processo. Está demorando demais. Muita gente pergunta, Pedrosa, eu estou há 2 anos, eu estou 1 ano já e não sai nada, eu vou lá e falo com o advogado diz que tem que aguardar, etc. E é verdade. Mas eu vou te dar uma boa notícia. Sabe qual é a boa notícia? Sabe por que esse processo lá está parado? Porque eles estão suspensos. O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, em 6 de novembro de 2019, o que aconteceu? Chegou 3 recursos discutindo a possibilidade de reconhecimento da especialidade da atividade do vigilante exercida após a Lei 9.032, com ou sem o uso de arma de fogo. Tá? Porque o INSS reconhece o vigilante como especial com o uso de arma de fogo até abril de 95. Tá? Até abril de 95. Depois ele não reconhece mais. O que aconteceu? Esses 3... E tem muito processo correndo na justiça, e esses processos vão bater onde? Vão bater lá no STJ, lá no Superior Tribunal de Justiça. Imagina o Superior Tribunal de Justiça ficar julgando processo por processo que chega lá. Então vai demorar muito, e é um fato que é corriqueiro na justiça. Então esses processos estão enchendo a justiça, né? Então existe um sistema, um mecanismo que é o julgamento pelo rito repetitivo, tá? O que significa isso? Quando chega esses processos lá, por exemplo, esses 3 processos que chegar lá com o mesmo objeto, e ele sabe que vai chegar mais projeto lá, o que eles fazem? Mais processo, né? O que eles fazem? Eles julgam esses 3 processos pelo rito repetitivo, e o que acontece? A decisão que eles fazem ali se repete. Ela vai se repetir em todos os processos, em todas as instâncias, seja estadual, seja federal, ou seja lá no juizado especial. Não interessa onde é que esse processo esteja, se está na primeira fase, se está na segunda fase, né? Se está em grau de recurso nos tribunais de recurso. Não interessa onde é que ele esteja, ele vai ser afetado por essa decisão. E melhor ainda, os juízes das primeiras instâncias começam a se orientar por essa decisão naqueles processos que estão suspensos e que ainda não foram julgados. Então, se o teu processo está lá parado, ou ele já foi julgado e você perdeu e fez recurso, então o que acontece? A hora que sair esses 3 processos lá, é como se o teu processo estivesse lá no STJ para ser julgado, o que é muito bom, não é mesmo? Porque vai ganhar tempo. Eles fazem isso exatamente para agilizar, para ganhar tempo e para limpar a justiça que fica julgando sempre os mesmos casos iguais de forma igual. Então pega logo, julga um e dá um efeito dominó em todos os outros que estão com o mesmo objeto, que é o quê? É a possibilidade de reconhecimento da especialidade da atividade do vigilante exercida após a edição da Lei 9.032 e do Decreto 2.172 lá, com ou sem o uso de arma de fogo. Essa que é a parada legal pra caramba, tá? E vai demorar muito isso, Pedrosa? Olha bem, quem pegou a relatoria foi o ministro Nunes, lá do STJ. E o ministro Nunes, ele já tem várias decisões que ele confirma que o vigilante, com ou sem o uso de arma de fogo, é reconhecida a especialidade da atividade do vigilante.
Essa é a posição dele e essa é a posição da maioria do Superior Tribunal de Justiça. Essa pandemia, ela atrapalhou um pouco, porque veja bem, ele chamou esse processo para ele lá em 6 de novembro. Mas você tem que considerar que dezembro é o recesso da justiça, dezembro e janeiro fica parado, os caras voltaram agora em fevereiro, aí deu essa pandemia danada, então todo mundo trabalhando home office, a justiça não parou, mas estão tudo trabalhando home office e vou te dizer que aumentou, viu? Aumentou os julgamentos nesse período, porque os caras só ficam fazendo isso, não atende ninguém, né? Então fica escondidão lá e tal, então o que acontece? Os processos são julgados mais rapidamente. E então eu tenho a experiência que no segundo semestre, aí, a partir de junho, julho, agosto, aí, esse processo vai ser julgado e vai afetar todos os demais, tá? Então, fica tranquilo quem está nessa condição aqui. E olha o detalhe, esse processo, a hora que for julgado lá, ele vai afetar também os processos que estão na via administrativa. Ele vai afetar os processos que estão na via administrativa, tá certo? E eu vou falar logo em seguida que são o quê? Os vigilantes com pedidos no INSS, tá? Então tem muito vigilante que agora que está chegando na parada e cada vez que a gente faz mais informação, mais vigilante vai pedindo lá no INSS. Então esses pedidos lá no INSS está demorando também pra caramba, né? Tem 1.800.000 processos aguardando na fila. E é certo que o INSS vai negar o que for pedido de especial como vigilante. Então, se for especial 25 anos, vai ser negado. Se for pedido a conversão para fechar os 35, vai ser negado. E esse processo vai acontecer o seguinte: se for julgado esse processo lá no STJ, esse processo judicial, ele também vai dar um certo efeito ali na via administrativa. Por quê? Porque o INSS de cara não vai aceitar. Mas olha bem o que vai acontecer. Ele vai julgar rapidamente, porque ele já sabe o que vai acontecer. E você entrando com o processo judicial, o juiz vai se orientar por essa decisão do STJ e vai julgar rapidamente esse processo também. Então essa decisão lá de cima vai acelerar tudo. E olha bem, a Procuradoria do INSS não vai poder fazer recurso, ou se fazer o recurso não vai ter sucesso, porque os juízes vão se orientar por esse processo do rito repetitivo e vão desde logo, né, julgar ou nem aceitar. Conforme o caso, não vai ser nem aceito esse processo. Legal? Não vai ser aceito o recurso. E aí vai ficar muito legal. Então, logo o INSS, mesmo na via administrativa, ele já vai começar a aceitar, né? Ele já vai começar a aceitar os períodos aí depois de 95, ele já vai começar a aceitar na própria via administrativa. Mas para isso acontecer leva um certo tempo, tá? Leva um tempinho. Depois do julgamento do STJ, ele leva um tempinho até consolidar na via administrativa, tá? E é assim que acontece em todas as brigas que a gente tem com o INSS, as grandes transformações que ocorreram, sempre elas foram frutos assim de... é meio moroso, né? Eles deviam ser mais rápidos. A hora que saiu a decisão no STJ, o cara já diz assim, olha, nós não podemos mais recorrer, né? Não adianta recorrer, é perda de tempo e tal, então vamos otimizar o tempo. Mas eles não pensam assim, o INSS sempre fica dificultando, fica ganhando tempo, né? Quanto mais tempo eles ganhar, em tese para eles pensam na concepção deles que é melhor. Então eles fazem isso, não deveria fazer, mas fazem. Então o que a gente fez? A gente verificou, eu passei para você, é importante entender o seguinte, é que a projeção que tem da lei complementar, a melhor projeção, sabe qual é a melhor projeção que tem da lei complementar? É o quê? É colocar um pedágio de 50% do tempo que falta para se aposentar, tá? Aplicação do que falta para se aposentar, tá? E essa melhor projeção, o que seria os 50%? Se você está com 23 anos agora, por exemplo, então vai ser igual essa transição que eu falei, a primeira regrinha de transição que tem vai ser jogada para o especial. Então se você está com 23 anos de vigilante, falta 2 para se aposentar, certo? Ok. Então você vai trabalhar mais 3 anos. Aí você vai se aposentar com 26 anos. Se você está com 24 anos, o que acontece?
você vai trabalhar mais 2 anos. Se você já está com 25 agora, fechou 25 anos agora aqui, 24 anos e 11 meses. Então você vai trabalhar mais 2 meses, tá certo? Olha bem. Só que o detalhe é o seguinte, olha bem, é bem interessante isso aqui, ó. Eu fiz até uma live aí na quinta-feira e tinha vários assim, não é que tinha vários, né, mas tinha alguns vigilantes lá que completaram 25 anos agora em janeiro. Puxa vida, cara, janeiro, então foi questão de um mês, tem questão de dias que ele não fechou os 25 lá no dia 11 de 11 de 2019. Às vezes ele fechou em dezembro, foi depois da lei. Então ele já fechou. Então o que acontece? Só que ele vai pagar o pedágio 50% do tempo que faltava. Então qual é o tempo que faltava ali? Faltava um mês. Então ele vai trabalhar o quê? Mais 15 dias. Só que onde é que está a crítica? Onde é que está o ponto crítico do negócio? Sabe qual é o ponto crítico? É que a fórmula de cálculo do valor da aposentadoria ela já está definida. Já está definida desde o dia 11 de 11 de 2019. E como é que vai funcionar? Ele vai pegar todas as contribuições desde julho de 94, não vai descartar as 20% menores, isso aí você já perdeu. Você já perdeu, como eu já expliquei. Você já perde porque a base vai ser baixa. E vai, em cima desta base, ser aplicado o percentual, o redutor de 60%. E vai somar mais 2% por cada ano, por ano que ultrapassar 20 anos para os homens, 20 anos de contribuição de vigilante para os homens e 15 anos de vigilante para as mulheres. Ou seja, se você tem 25 anos, o que vai acontecer? Você vai se aposentar com 70%, 70% da média dos 100% das contribuições. É como se, praticamente, se você sempre foi vigilante, você está nessa média aí de R$2.000, vamos imaginar. Tu vai ganhar 70% disso, que vai ser 1.400. Então, ficou assim muito triste a aposentadoria especial do vigilante. Nós temos uma petição, né, que agora está parada, quer dizer, não é que está parada ainda, o pessoal está assinando e tal, mas a gente não está trabalhando nisso, porque agora está na pandemia, o Congresso está parado, o Senado está parado, né? Mas a gente estava brigando porque essa lei complementar, esse projeto de lei complementar, ele está parado, mas ele volta a ser discutido e ele precisa ser alterado. E uma coisa que precisa ser alterada é exatamente essa regra de transição para ser melhor para o vigilante, porque essa regra está muito ruim. Então, mas esse ponto aqui não vai ser alterado. Então pode até melhorar a questão do tempo, mas a forma de calcular vai ser igual a essa que eu acabei de falar. Então vai ser muito ruim. Então você tem que fazer um esforço violento para exatamente tentar se enquadrar, nem que seja na aposentadoria comum, antes da mudança da lei, que foi no dia 11 de novembro, porque o cálculo vai ser muito bem, embora você esteja perdendo, vai ser ainda muito mais benéfico do que se você pegar o tempo integral de tempo de vigilante depois da mudança da lei. Né? Espero que você esteja entendendo o que eu estou falando. Né? E então, essa é a questão de que você deve fazer, tá ok? Por isso que é importante fazer esse esquema. Agora, o que você pode fazer? Como é que você pode remediar o fato de que você vai ganhar menos? Primeiro, fechou o tempo, então? Qual é a conclusão? Fechou o tempo? Encaminhe. Faça o cálculo e encaminhe. Aí agora, o que você tem que fazer? Você tem que organizar uma estratégia. Se você já está com processo na Justiça, se você já está com processo lá no INSS, você tem que fazer uma conta para ver quanto que você vai ter de atrasado. Fazer uma projeção de lá no final, quanto é que você vai ganhar de valores atrasados. Porque você tem que fazer a conta que mesmo que seja baixo, ele vai acumulando. Então eu fiz uma projeção de R$ 1.500. R$ 1.500 no ano vai dar R$ 20.670, porque conta o 13º, tá? Com mais 6% de correção, foi o que eu fiz. Então, se você tem um ano de atrasado, você já tem 20 mil. Tá? E você tem que considerar que você vai continuar trabalhando e vai ter uma renda extra de R$ 1.500. Então você continua trabalhando, ganha 2.000 e ganha mais 1.500 no INSS. Qual é a tua renda total? R$ 3.500. Você vai gastar os R$ 3.500? Tu vai incorporar na sua vida, na sua rotina, nos seus gastos familiares? Não. Você vai continuar ralando com o teu R$ 2.000. E o R$ 1.500 você vai investir, tu vai aplicar. Por quê?
que tu vai pegar e juntar com aquele acumulado. Você já sabe que por ano você vai ter 20 mil reais. Se você aguentar 5 anos, você vai ter 100 mil reais. Vai ter mais de 100 mil reais, porque vai ter a correção. Né? Você vai ter mais ou menos uns 120 mil reais. Muito bem. Então você tem que fazer um investimento, um planejamento, né? Armar uma estratégia para que esse valor que você vai acumulando, faça ele trabalhar por você. É fazer o dinheiro trabalhar por você, é trabalhar com a cabeça. É trabalhar com a cabeça. Em vez de você ser um gastador, você vai virar um investidor. Você que vai planejar. Você que vai ser previdente. É pensar para frente. Previdente é pensar como é que você vai estar daqui a 10, 15, 20 anos. Né? Ou, melhor ainda, como é que você quer estar quando você parar de trabalhar. Em que condições que você quer. Então você tem que fazer o quê? Você pode investir. Se você não souber fazer nada, o que você vai fazer? Você vai investir com aplicação a longo prazo. Você chega lá para o banco e diz assim, banco, eu vou deixar esse dinheiro aqui por 5 anos e não vou mexer. Inclusive, tu vai fazer um contrato de que tu não pode mexer. Em troca, o banco vai te pagar uma remuneração melhor. Ele vai te pagar um juro melhor. Ou você pode pegar um pouco de dinheiro, uma parte desse dinheiro, e fazer um curso, fazer uma formação, um curso. Investir em você para você aumentar, gerar uma competência que hoje você não tem, ou para você melhorar uma habilidade que hoje você tem, um ponto forte teu, aquilo que você sabe fazer bem, você pode melhorar isso, né? Você pode criar um negócio, mas um negócio que seja bem estruturado, que seja pensado, né? Que você não vai incorrer risco de perder todo o seu dinheiro, o seu investimento. Então, você pode fazer assim 3 alternativas, tá? 3 alternativas que você gostaria de fazer. Você pode abrir um negócio hoje existem pequenos negócios que são muito rentáveis, né? Então tu vai fazer um negócio que de repente ele vai render mais do que você ganharia se você continuasse trabalhando como vigilante, né? Então ele vai ser um complemento de renda da sua aposentadoria. É uma coisa mais estável, que depende só de você, né? Que você tem o controle, tá certo? Que você não corre o risco de dar um pouco, perder ele e tal, igual o emprego. O emprego você pode, a qualquer momento, ser mandado embora. A empresa pode acontecer algum problema, igual agora, a situação que aconteceu, né? Uma situação de saúde pública ou, de repente, uma saúde de economia. Tá legal? Espero que você esteja entendendo as minhas dicas aqui, né? Os meus indicativos daquilo que você pode fazer e por que vale a pena pegar a aposentadoria agora. Se tem direito à aposentadoria, vá pegar. E ela vai ser o motivo exatamente para você se organizar, se planejar, reformular sua vida, fazer uma transição de carreira, né? Investir nela e se preparar para você ter habilidades e competências para surfar na onda das oportunidades que vão vir aí com o Estatuto da Segurança Privada, que agora está parado também por causa da pandemia, mas no segundo semestre, com certeza, ele vai vir à tona novamente e 2020 ainda vai ser o ano do vigilante, eu acredito muito nisso, com a aprovação do Estatuto da Segurança Privada. Legal? Espero que você tenha gostado do programa e eu já entro agora aqui nas despedidas finais, aqui já estou com saudade de vocês, tá? Então eu desejo assim muita saúde e prosperidade para você e sua família. Cuide-se, use máscara, lave as mãos. Tchau!